tenho o grato prazer de abrir esta sessão comemorativa dos 40 anos do IDL e grato prazer porque o posso fazer na dupla qualidade de Secretário-Geral da Câmara Municipal de Lisboa, dando-vos as boas-vindas, e também na minha qualidade de Presidente da Assembleia Geral do IDL, sendo, portanto, uma pessoa da casa e tendo todo o gosto em participar nesta sessão dos 40 anos do IDL. Queria só dizer-vos que, naturalmente, os espaços de Conselho é uma casa aberta para todas as entidades e as instituições da cidade de Lisboa. Esta sala, nomeadamente, é usada para variedíssimos atos, não só institucionais e municipais, mas também da sociedade civil, e é nessa qualidade de entidade relevante da cidade de Lisboa que acolhemos com muito gosto o IDL hoje aqui. A minha relação com o IDL é uma relação que tem mais de 25, 30 anos e, portanto, é uma relação de longo tempo, sólida, e o IDL sempre foi para mim um referencial em termos de um fórum de discussão e de aprendizagem. Juntamente com o Instituto Fontes Pereira de Melo, moldou muita da minha formação na minha juventude, e sempre vi o IDL como um espaço que alargava o espaço do partido onde militava. E eu penso que esse foi o maior património que o IDL preservou até agora, que aliás se traduz hoje, nomeadamente, na figura do atual presidente do IDL, porque o IDL sempre soube conservar, digamos, para além da ideologia base, um espaço de discussão e de intervenção que ultrapassava o espaço normal que cabia à democracia cristã em Portugal. E esse património riquíssimo, graças a Deus, depois de um período algo conturbado na vida do IDL, que muitos dos que estão aqui presentes recordarão, conseguiu ser preservado, e eu queria, nesta sessão, dar o meu público testemunho e o meu agradecimento, enquanto sócio do IDL, à atual direção e ao Luís Gouveia Fernandes, por aquilo que fez nesse sentido. Hoje o IDL passou a ser uma instituição credível, uma instituição reconhecida em termos da intervenção na sociedade, uma instituição plural, porque eu penso que esse é o grande desígnio do IDL, mantendo a sua matriz, mas sendo uma casa plural, e eu felicito-me por o IDL neste momento navegar em águas calmas, mas profundas, ou seja, desenvolvendo a sua atividade de uma forma regular e fazendo a sua intervenção na sociedade como tem que ser o seu objetivo. Eu, antes de terminar, queria aproveitar também esta sessão para prestar a minha pública homenagem a um dirigente do IDL, que, para além disso, é meu amigo, que se encontra numa fase menos boa em termos de saúde da sua vida, mas que foi presidente desta casa, e, portanto, eu queria aproveitar este momento para prestar a minha homenagem ao comandante Manuel Pinto Machado.
O Manel sempre foi um bom amigo, sempre foi uma pessoa empenhada no desenvolvimento do IDL. Nem sempre conseguiu levar os seus objetivos por diante, mas penso que é justo que hoje, em que atravessa uma fase menos boa da sua vida, que o recordemos também por aquilo que fez e pelo empenho que dedicou a esta casa. Resta-me desejar muitos e bons anos para o IDL, na continuação do seu trabalho, e que eu possa ir assistindo e participando. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou só dar umas palavras iniciais e passamos depois imediatamente ao início da nossa conferência. E começo, em primeiro lugar, por agradecer ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Dr. Fernando Medina, na pessoa do Sr. Secretário-Geral aqui presente, Dr. Alberto Laplano Guimarães, também nosso Presidente da Assembleia Geral, a gentileza que nos fez ao ceder e disponibilizar esta sala do Arquivo Municipal para a celebração de uma data tão importante para o IDL. O nosso sincero muito obrigado. O IDL, Instituto Amaro da Costa, comemora este ano os seus 40 anos. Mais precisamente, foi em 6 de outubro de 75, no 10º Cartório Notarial de Lisboa, que foi assinada a Escritura Pública de Constituição do então denominado Instituto de Democracia e Liberdade. Intervieram nesse ato, para além do notário, Emílio Pinheiro, Eugênio Nacoreta Correia, Vítor Sá Machado, Adelino Amaro da Costa, Pedro Pestana de Vasconcelos, Basílio Horta e José Manuel Macedo Pereira. O IDL nasceu e mantém-se como uma associação política sem fins lucrativos, tendo como fins principais a investigação dos fenómenos culturais, sociais, económicos e políticos determinantes do livre exercício da democracia em Portugal, nomeadamente os que respeitam à democracia cristã, e bem assim a formação de quadros que naqueles grandes setores da atividade humana promovam o exercício da democracia e da liberdade, podendo também cooperar com quaisquer entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, em ações de promoção cultural, social, económica e política adequadas à prossecução daqueles fins. A fundação do CDS havia, entretanto, ocorrido um pouco mais de um ano antes, em 19 de julho de 74, um momento político e social que muito divergia do momento que o país vivia no fim do verão de 75. Início de vida do IDL. E o ambiente vivido nessa data era de esperança, em 74, e imperava em todos nós a vontade de participar efetivamente na construção da democracia e das suas instituições. Já o nascimento do IDL, em outubro de 75, apenas 15 meses depois da fundação do CDS, ocorria no meio de um processo acelerado de derrogação da democracia, conduzido essencialmente por alguns militares mais radicais do MFA e pelo Partido Comunista Português. Todos os setores da economia haviam sido nacionalizados. Estávamos à beira de uma confrontação violenta nas ruas e corríamos mesmo o risco de não vir a ter um parlamento ou sequer eleições, como ficou para sempre registado na famosa entrevista de Álvaro Cunhal a Oriana Fallaci em junho de 75. Se o CDS, por um lado, surgiu para participar na construção do Estado Democrático, num período de ruptura, mas tendo como fim uma democracia de tipo ocidental, o IDL nasceu para afirmar os mesmos princípios da democracia e da liberdade, num plano não partidário, mas no auge de uma deriva antidemocrática que só veio a ser travada quase 2 meses depois, em 25 de novembro de 75. Mesmo assim, em abril de 76, ainda assistimos à aprovação de uma Constituição que mereceu o nosso voto contra, com o Conselho da Revolução e a inviabilização quase total do setor privado da economia, através da imposição da irreversibilidade das nacionalizações. Recordando esses tempos, é curioso notar que, 40 anos após o seu nascimento, hoje, em 2015, o IDL volta de novo a assistir e a participar numa luta agora alargada a toda a Europa em defesa da democracia de tipo ocidental. Os inimigos são outros, as ameaças são diferentes e os meios aterradores, mas os nossos princípios fundamentais são os mesmos. Nesta etapa e nas outras que se seguirão, o IDL será, contudo, o que sempre tem sido:
será aquilo que os homens e mulheres que têm dirigido os seus destinos e colaborado nas suas iniciativas souberem ou conseguirem fazer, com respeito pela sua Carta Constitutiva e pelos seus princípios. São as pessoas que fazem as instituições e não o inverso. Como Presidente do IDEAL Instituto Amaro da Costa, queria nesta data saudar e agradecer expressamente aos homens e mulheres que fundaram o Instituto e que, obviamente, não foram apenas aqueles que assinaram a escritura notarial. Saudação que faço na pessoa do Dr. Pedro Pestana Vasconcelos, que teve a amabilidade de connosco de partilhar este momento. E relembro aqui também, e mais uma vez, o Adelino Amaro da Costa, que foi fundador e depois Presidente do IDEAL e cujo nome adotámos para a nossa denominação após a sua morte em 4 de dezembro de 1980, faz amanhã 35 anos. Uma memória que tanto prezamos e nos comprometemos a manter viva. Aproveito também para relembrar e agradecer a todos os outros anteriores presidentes do IDEAL: Vítor Sá Machado, Eugénio Nancoreta Correia, Diogo Freitas do Amaral, Nuno Abcacis, Manuel Pinto Machado e Salvador Correia de Sá. E a todos os membros dos órgãos sociais e colaboradores que os acompanharam nos respectivos mandatos. Lanço ainda, em reforço daquilo que o Alberto já disse, uma saudação especial e um agradecimento particular ao Manuel Pinto Machado, grande amigo e inspirador, que muito gostava de ter aqui hoje ao meu lado. Talvez muitos não saibam, mas o nosso comandante dirigiu o IDEAL durante os anos mais difíceis do Instituto, seguramente, sem quaisquer recursos, sem quaisquer apoios. Apesar disso, encontrou sempre as soluções que nos conduziram mais tarde aos níveis de participação na vida política e social que hoje exercemos. Também agradecer aos meus atuais colegas do Conselho Diretivo, Raquel Macedo, Alexandre Luciano Nival, Diogo Belfort Henriques, Diogo Feio, Filipe Anacoreta Correia, João Almeida, Pedro Pestana Bastos e Rio Pereira de Melo. E também a Raquel Vaz Pinto, supranumerária nesta direção, que em boa hora se juntou a nós. E por fim, gostaria de manifestar o nosso sincero agradecimento à Konrad Adenauer Stiftung, na pessoa do Stefan Gerhold, aqui presente. A Fundação Konrad Adenauer apoiou o IDEAL desde o início e durante muitos anos, de todas as formas possíveis e sempre com grande amizade. Sem a sua visão estratégica em 75, nem o apoio prestado à construção da democracia em Portugal, tudo teria sido mais difícil e diferente. E o IDEAL não seria certamente aquilo que hoje representa, quer em Portugal, quer no círculo europeu de ações políticas de que faz parte. Muito obrigado. Bem, eu passava de imediato ao programa das comemorações. Obrigado. Com o nosso primeiro painel, que conta com o Dr. Pedro Pestana Vasconcelos e o Stefan Gerhold, e que vai versar sobre os 40 anos de história do IDEAL, e deixava a cada um. Vou dar a primeira palavra ao Dr. Pedro Pestana Vasconcelos. O Dr. Pedro Pestana Vasconcelos é um jurista, licenciado em Direito, como todos sabem, foi secretário-geral da Associação Industrial Portuguesa, fundador do CDS, fundador do IDEAL, secretário-geral do CDS, secretário-geral do IDEAL, foi provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, vogal do Conselho de Administração da RTP e presidente do Fundo Turismo de Portugal, atual Turismo de Portugal. É na qualidade de amigo e de fundador do nosso Instituto que aqui está, mas não queria deixar de relembrar aos presentes o seu passado. Soutor, tem a palavra. Começaria por vos dizer que a constituição do IDEAL foi um ato de coragem do CDS e da Fundação Konrad Adenauer. Sei que me fica mal dizer isto, mas não posso evitá-lo, pois as palavras que se seguem constituem um apelo, um novo fôlego à coragem do IDEAL e da Fundação. A 6 de outubro de 75, ainda fumegava o verão quente e não tinha chegado a primavera do 25 de novembro. No ar pairava o fantasma da Guerra Civil. Em junho, já tinha mandado para o Brasil os meus filhos, para que a família não terminasse estupidamente em Lisboa. A força parecia pender para a ditadura do proletariado e nós, no CDS, sabíamos o que estávamos a arriscar. Se fosse vivo o velho do Restelo, ter-nos-ia dito que aquela era o pior momento para criar publicamente um sustentáculo da democracia cristã. Mas em vez dele, tivemos ao nosso lado a Fundação Konrad Adenauer,
com quem reforçámos coragem e partilhámos riscos. Passados 40 anos, curvo-me perante a memória e a saudade que o Vítor Sá Machado e o Adelino me deixaram, eles que foram os chefes de fila deste enorme atrevimento. Mas regressemos a 2015. Como está à vista, o nosso Portugal não vai bem. Depois de uns tempos de desafogo, a partir do dinheiro que vinha de Bruxelas, agora o que se vive é a dúvida de saber se conseguimos manter a cabeça à tona d'água ou nos afogamos todos. A que devemos esta vergonha? Perante um Instituto de Estudo, Investigação e Formação Política, parece exigível ir fundo para dar uma resposta respeitável. É o que vou tentar. Para se compreender o Portugal de hoje, é preciso recuar no tempo, principalmente aos tempos da Revolução Francesa e das Guerras Liberais. Não se assustem, darei apenas umas tantas pinceladas da história, as indispensáveis para melhor compreendermos a armadilha em que caímos. Durante quase 7 séculos, Portugal foi governado por reis com poderes absolutos. E, se não eram eles, eram os seus condestáveis ou os ministros, seus validos. Todos pensavam em português e a vontade que se cumpria era portuguesa. E foi deste modo que, por mares nunca antes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, que entre gente remota edificaram um novo reino que tanto sublimaram. Ou como escrevia mais tarde Fernando Pessoa, em resposta ao mostrengo, manda à vontade del rei Dom João II. A Revolução Francesa pôs fim ao poder absoluto dos reis e atribuiu à nação, isto é, ao povo. Nasceram assim, no continente europeu, a democracia, as constituições, os partidos políticos, os parlamentos de base eleitoral, tudo fruto do pensamento filosófico e científico da época, a que chamaram o Iluminismo. Este vendaval varreu todo o continente e trouxe consequências profundas. Uma que perdura foi a de ter dividido cada país, cada povo, em pelo menos 2 partes, numa espécie de confronto permanente entre ricos e pobres, representados por partidos políticos que, por vezes, se confrontam com ódio. Esta democracia não foi inclusiva, dividiu. E quando chegou a Portugal, os portugueses dividiram-se em absolutistas com Dom Miguel e liberais com Dom Pedro. De tal forma que em 1820, envolveram-se nas chamadas Guerras Liberais. Foi uma guerra civil entre portugueses, sangrenta e odiosa. Ganhou o rei Dom Pedro e os princípios que fundamentaram a Revolução Francesa. Portugal, desde então, mudou muito. Talvez a principal mudança tenha sido a de os governantes portugueses terem deixado de pensar em português e crer em português. A partir de então, procuraram estar na última moda da trilogia Liberdade, Igualdade e Fraternidade, que na América do Norte, na Inglaterra e nos países europeus ia conhecendo sucessivas variantes. Passámos a ser imitadores do que pensavam os iluminados estrangeiros e, pela primeira vez, o grande objetivo nacional foi de sermos reconhecidos como bons alunos. Já a Revolução Francesa tinha gerado Napoleão Bonaparte. Já a monarquia tinha dado lugar à República. E Lisboa continuava a beber nas fontes de Paris uma água cheia de ciência, de filosofia, de iluminismo, mas com pouca moral e sem Deus. Quando se fala em iluminismo, entenda-se maçonaria, que aliás tanto se bebia em Paris como em Londres. E tal como em França, a monarquia sucedeu-se à República, ambas assentes na democracia, protagonizada por partidos políticos. Principalmente na Primeira República,
o país vivia a vida e a luta dos partidos políticos pelo poder. E vivia o ego dos principais políticos do tempo. Os interesses da nação ficaram para segundo plano. No Portugal pobre e sem esperança de então, todos sabemos o que se seguiu. Em 1926, Gomes da Costa, à frente do Exército, veio de Braga até Lisboa, dissolveu o Parlamento, proibiu os partidos políticos, pôs a democracia na gaveta e instaurou uma ditadura militar. E aqui não podemos mentir à história. O povo gostou e ficou aliviado ao ver-se livre daqueles políticos, daqueles partidos, daqueles iluminismos, daquela desordem e daquela constante insegurança. Quando, em 1933, uma Constituição Política instituiu uma República unitária e corporativa, num regime que ficou conhecido como de um Estado Novo, Portugal voltou a pensar em português e a crer em português. Era um regime original, não copiado de qualquer outro, nem bebido em Paris ou Londres. Era pensado para Portugal e para os portugueses. República Unitária significava Portugal domina Timor. E a governação apontava um desígnio que o povo, durante as primeiras dezenas de anos, prosseguiu, que era o de sermos uma potência com expansão mundial a partir das potencialidades e das posições estratégicas do Império. A esperança e a perspectiva da prosperidade deram ao povo um desígnio coletivo, um desígnio nacional. Quer gostemos, quer não, também aqui não podemos mentir à história, pois foi assim que aconteceu. Lembra-me que nós, homens adultos, que trabalhávamos no Estado, nas empresas ou nos serviços, estávamos apenas preocupados com as nossas tarefas profissionais. A política era com ele. Foi o tempo do orgulhosamente sós. Com o 25 de Abril, normalizado pelo 25 de Novembro, regressaram a democracia, as constituições, os partidos políticos e os parlamentos por eleição popular. E perdeu-se o império e o desígnio nacional. E é aqui que a Fundação Konrad Adenauer, o CDS e o IDL assumem uma importância que é próprio neste ato de salientar. Os adultos vocacionados para a ação política não tinham qualquer experiência para a prática da vida partidária, parlamentar ou governativa. Havia grupos unidos à volta de algumas ideologias, umas até na clandestinidade. E era tudo. Erguer um partido político, elaborar os seus estatutos, o seu programa, o seu organigrama, conseguir o seu financiamento, espalhar a sua representação por todos os distritos, concelhos ou freguesias, organizar os núcleos representativos das mulheres, dos jovens, dos trabalhadores, dos autarcas, fazer campanhas eleitorais, angariar filiados, escolher nomes para preencher todos estes postos, eram tarefas que a larguíssima maioria dos portugueses desconhecia. Ser dirigente partidário, deputado ou autarca eleito era novidade. No fundo, éramos todos amadores ou, como no meu caso, ignorantes. Já o mesmo não se passava quanto às ideologias. Havia grupos com ideias claras sobre o regime e a governação que pretendiam. Era o caso do grupo constituído em torno do Diogo e do Adelino, ainda antes do 25 de Abril. Pretendiam uma democracia cristã, inspirada na doutrina social cristã e com uma governação centrista. Quando se tratou de concretizar este projeto, os seus promotores não encontraram qualquer apoio em França. E em Inglaterra, o Partido Conservador limitou-se a dar-lhes uns conselhos paternais que a ensinaram uns pequenos truques na relação com a comunicação social. Só CDU e a Fundação Konrad Adenauer lhes deram apoio. Um apoio concreto, empenhado, constante e leal. Quanto à ideologia, a sintonia era perfeita. Quanto à concretização, a Fundação Konrad Adenauer foi uma alavanca poderosa.
e com a constituição do IDL, sucessivas vagas de pretendentes a políticos aprenderam como desempenhar as tarefas que lhes competia no posto que iam ocupar. A constituição do CDS, em tão pouco tempo e em ambiente tão hostil, teve qualquer coisa de heroico. 40 anos passados, presto a minha homenagem aos que, sob a chefia do Diogo e do Adelino, lhe deram berço, vida e maioridade. Na parte que me toca, como aprendiz atento que fui, agradeço e presto a minha homenagem também à Fundação Konrad Adenauer e ao apoio que nos deu. Passados 40 anos, que ponto podemos fazer à nossa condição de portugueses e de democrata cristãos? Eu faço este. Deixámos de pensar e crer em português. Deixámos de ter um destino coletivo como nação. Melhorou a qualidade de vida material dos portugueses. Piorou a exigência moral e espiritual dos portugueses. Não conseguimos que o regime político e a governação fossem os próprios de uma democracia cristã. Não conseguimos eleger um Presidente da República ou um Primeiro-Ministro do CDS. Como nação, vivemos repartidos em várias frações. Porque essas frações convivem mal entre si, o povo tem que suportar um clima de crispação constante no seu dia-a-dia. Estes são factos. E a partir deles, deixem-me alinhar algumas reflexões. Em primeiro lugar, penso que a democracia portuguesa está doente. Quando 40% dos eleitores não vota, fico a pensar que se voltou aos tempos em que a política é lá com eles. Fico também a pensar se a política, com ou sem democracia, é assunto que interessa aos portugueses. Em segundo lugar, fica-me a dúvida de saber se a nossa democracia é uma senhora respeitável. Quando não é possível a um simples cidadão candidatar-se à Assembleia da República, quando todos os candidatos a deputados têm de ir inscritos nas listas dos partidos, quando, uma vez eleitos, ficam sujeitos à disciplina de voto, castrados no seu pensamento, nas suas convicções e na sua consciência, estamos perante uma democracia honesta ou perante uma exclusão que pôs na gaveta a bonita trilogia da liberdade, igualdade e fraternidade para garantir aos partidos políticos o monopólio da vida política e o sequestro da democracia. Em terceiro lugar, penso que a democracia só é um bom regime quando os democratas são bons. Nós, portugueses, somos bons democratas? Não sei. Julgo que o modelo democrático não deve ser igual para todos os povos. Num país saxónico, com cidadãos disciplinados, com uma educação cívica suficiente e respeitadores do poder instituído, será fácil encontrar uma larga base de bons democratas. Mas num país latino, cujos cidadãos normalmente cultivam o individualismo, a inconstância e a indisciplina cívica, será possível encontrar uma base semelhante? Ainda julgo que sim. Mas no nosso caso, só com um modelo apropriado à nossa identidade cultural, pensado em português e para portugueses. Temos, aliás, um precedente brilhante desta capacidade. Quando o Visconde de Seabra fez o projeto do Código Civil de 1866, depois de estudar todos os códigos europeus, projetou em português um código para os portugueses. E durou 100 anos. Falando agora, uma vez mais, só por mim, queria dizer-vos que me sinto a viver no meu país com o orgulho ferido, sem esperança e sem grandeza, numa apagada e vil tristeza. Não me conformo com a mediocridade e pretendo voltar a sentir-me português em plenitude. Quero que os meus governantes pensem, queiram e governem em português. Não quero ser bom aluno. Aceito viver num regime democrático pensado em português
que seja inclusivo e não sirva para dividir os portugueses. Quero para Portugal um novo desígnio que nos motive como nação, corresponda aos nossos valores ancestrais e ao nosso tradicional espírito de missão. Não aceito que, após 900 anos, fiquemos por aqui, definhando, de mão estendida e em vias de extinção. Quando, na Primeira Guerra Mundial, Paris estava prestes a ser cercada e a sua defesa foi confiada ao general Gallieni, ele, ao verificar que os seus soldados eram poucos, gritou uma ordem que ficou célebre: mortos, de pé! Nestes momentos mais profundos, não hesito em socorrer-me dos nossos maiores, daqueles que, por obras valorosas, se vão da lei da morte libertando. Fernando Pessoa libertou-se da lei da morte, mas o seu gênio e o seu sonho não são para ficar adormecidos nas estantes. Ele tinha a presciência de que Portugal tinha ainda uma missão grandiosa a realizar a bem da humanidade. Chamou-lhe o Quinto Império. Não é um império de terras e especírias, é um primado da fé e do espírito, um império suave, de amor, que traz a paz ao desassossego dos homens. Pessoa morreu, mas deixou-nos uma mensagem, toda ela voltada para o futuro, para os portugueses do seu futuro, talvez para nós que hoje estamos aqui. E invoca Deus quando afirma: Senhor, falta cumprir-se Portugal. Senhor Presidente do IDL, Senhor Representante da Fundação Konrad Adenauer, no início anunciei que vos ia pedir um novo fôlego. O CDS e o IDL também têm os seus maiores. Alguns, como o Adelino, já da lei da morte se libertaram e deixaram-nos uma mensagem. É uma mensagem grandiosa que, por assentar na fé cristã, tem a dimensão da humanidade. Chama-se Programa do CDS, Partido do Centro Democrático Social, e foi divulgado publicamente nesse nosso conhecido ano de 1975. Facilmente ali encontramos o Quinto Império, Pessoa e o Adelino. Está esquecido e jaz adormecido nas raras estantes onde pode ainda ser encontrado. O que vos peço agora é que juntem de novo as vossas forças e tenham a coragem de, nestes tempos agitados, retirar aquela mensagem da estante e, juntamente com o partido, de degrau em degrau, consigam finalmente que se cumpra o CDS. Muito obrigado. Eu iria passar agora a palavra ao Stefan Gerhold, que teve a amabilidade de se juntar a nós hoje aqui, vindo de Bruxelas. Para quem não conhece, o Stefan é o representante atual, é o diretor da Fundação Konrad Adenauer em Bruxelas. Tem uma formação jurídica, é licenciado, mestrado e doutorado em Direito por várias universidades, incluindo a Universidade Católica do Porto. O Stefan Gerhold também já foi, no âmbito das funções que tem exercido na Fundação Konrad Adenauer, chefe de delegação em Praga, em Bratislava, em Zagreb, em África também, em Dakar. E hoje encontro-se hoje aqui connosco para partilhar um pouco estes nossos 40 anos e fazer uma intervenção sobre a Fundação Konrad Adenauer e os seus mais recentes desenvolvimentos. Muito obrigado, caro Sr. Pestana Vasconcelos, cara Sra. Vasco Quinto. Muito obrigado, Sr. Gouveia Fernandes, pela introdução e pelo convite ao IDL. Senhores e senhoras, primeiro peço desculpa pelo meu português mau. Estudei no Porto há 25 anos atrás, é verdade, mas esqueci-me de muitas palavras, estou a misturar as palavras, mas queria fazer um esforço uma vez que estejamos em Lisboa e em Portugal. Primeiramente, parabéns ao IDL, depois de 40 anos de trabalho para a democracia em Portugal.
Senhoras e senhores, 23 anos atrás, o professor Francis Fukuyama anunciou o fim da história. O mundo em que a democracia venceu, em que o capitalismo baseado no sistema de mercado provou ser um mecanismo regulatório mais eficiente. Todos nós sabemos agora que, infelizmente, este perspectivo positivo não se realizou. Pouco depois, Samuel Huntington proclamou The Clash of Civilizations. E, evidentemente, 20 anos depois, temos de reconhecer que a visão mais pessimista do Huntington parece de prevalecer. Como representante da Fundação Irmã do Instituto, Raquel Vaz Quinto perguntou-me se seria capaz de dar um discurso sobre o trabalho e da história da Fundação Konrad Adenauer e as tarefas das fundações políticas no mundo, que está desenhado de dois fenómenos descritos por estes dois grandes cientistas. Quem somos nós, a Fundação Konrad Adenauer? Primeiro, interessante é que não somos fundação de maneira nenhuma. Somos uma associação. Por quê? Seguinte a lei alemã de fundações, precisamos de um capital de início. Os benefícios deste capital serão utilizados para financiar as atividades de fundação. Entretanto, não houve capital para a fundação da fundação. Em cima disso, uma associação tem membros e uma presidência. Uma fundação tem um conselho com um número limitado de membros. Para ter uma base, digamos, mais democrática, a associação parecia prover a solução melhor. Então, por que não chamar um burro, uma associação, uma associação? A razão é simples. Marketing. Associação, há tantas associações, para não sei quantos objetivos. Agora, fundação já é outra coisa, já é outra história. Tem um ar científico nobre. O Tribunal Constitucional Alemão decidiu esta pergunta em 1983, julgando que a fundação tem de botar o sufixo EV, associação, e pode ficar com o nome, felizmente. Segundo, somos ainda ativos na Alemanha. Isto é muito importante, porque isto indica que estamos convencidos que para a Alemanha a história não é finita, nem é para Portugal. Que a batalha para a democracia continua. Isto vimos na Alemanha, isto estamos a ver em Portugal. Na região de Turing, hoje em dia, temos um comunista como primeiro-ministro, representante de um partido que encerrou um povo inteiro durante 40 anos, arruinou a economia e a mentalidade e liberdade de milhões de pessoas. Terceiro, hoje temos cerca de 100 escritórios fora do país, não está certo aqui, o que significa que o trabalho internacional da Fundação ganhou muito mais importância que as atividades na Alemanha mesma. Vou lhes mostrar em que dimensão. Isto não é importante. Alguns detalhes a propósito da história da Fundação que são importantes e dizem muito sobre o trabalho da Fundação e as tarefas da Fundação. Konrad Adenauer Stiftung foi fundada em 1955, como a maioria das 6 fundações políticas alemãs. Por que em 1955? 10 anos depois da Segunda Guerra Mundial. Porque a elite alemã e os aliados estiveram convencidos que os alemães precisavam de uma formação civil.
de uma formação democrática. Era necessário de evitar um desenvolvimento que tinha conduzido ao fim do primeiro experimento democrático alemão entre 1918 e 1933. Uma fase em que nem a maioria dos cidadãos, nem a maioria dos partidos políticos e dos deputados apoiava este sistema democrático. A gente só percebeu depois, durante o nazismo e durante o comunismo no leste, qual era o grande valor da liberdade e da democracia que tinham pedido. A fundação vai por cima da formação geral dos cidadãos. Isto é também vale também para o ideal. O objetivo é a formação dos representantes do partido, do partido ligado ao Instituto. No caso da Alemanha, no partido CDU, seja deputados, oficiais do partido, os cientistas e jornalistas que estão ligados à CDU. Por quê? Num sistema, a vontade do povo exprimido, como o Portugal e como na Alemanha, através dos deputados e dos partidos políticos, neste sistema de democracia representativa, as condições democráticas devem ser fortes. Estamos orgulhosos, por exemplo, que 3 ministros federais na Alemanha, que o ex-presidente da República Alemã, são bolseiros antigos da Fundação Konrad Adenauer. Em 1962, começamos com o trabalho fora da Alemanha. O Ministério para o Desenvolvimento e a Cooperação Econômica perguntou-nos se éramos capazes de oferecer o mesmo serviço como na Alemanha em outros países. E assim a Fundação começou, sobretudo na América Latina, com o trabalho. Lá houve partidos cristãos democráticos que precisaram de assistência contra as ditaduras. A Fundação, no setor internacional, era uma fundação Latino-América, naquela altura. Quando eu comecei, em 2000, todos os grandes e velhos representantes da Fundação tinham sido, durante um certo tempo, diretores da Fundação na América Latina. Durante os anos 70, abrimos escritórios na África e alguns na Europa, também em Lisboa, e o Sr. Gouveia Fernandes falou nisso. Nos anos 80, na Ásia e durante os anos 90, na Europa do Leste. Hoje o foco do nosso trabalho está lá, fora do país. Mas isto vai mudar, e já está a mudar. Porquê? Mission accomplished. Na maioria dos Estados, estabeleceu-se um sistema democrático estável. Há outros países no mundo a presença da Fundação é muito mais necessária que na República Checa, por exemplo. Na Europa, atingimos a maioria dos objetivos e certamente a União Europeia ajudou muito neste sentido e por isso a UE é para nós um êxito que temos de defender, seja na Grécia, em Portugal ou na Eslováquia. Como conseguimos financiar tudo isso? Eis o orçamento total da Fundação em 2012. Em 2015, o orçamento ficou por volta de 135 milhões de euros. Quem nos dá este dinheiro? É simples. O contribuinte, o governo. Os orçamentos totais das 6 fundações políticas estão fixados pela Comissão Monetária do Parlamento Federal. Por isso, os contactos com os deputados e com o nosso partido CDU são muito importantes, talvez indispensáveis.
A Fundação Konrad Adenauer é agora a maior fundação política alemã. Isto significa que as outras recebem menos. Por quê? Porque a distribuição dos recursos funciona de acordo com o significado do grupo, não do partido, político ligado no Parlamento Federal. Então, a distribuição não é influenciada pelo tamanho do partido, nem pelas eleições europeias, provinciais ou locais. Por isso, as fundações estão sujeitas a um controle intensivo dos ministérios, do Parlamento, do Tribunal de Contas e das autoridades fiscais. Cada assento, acreditam-me, tem uma história bastante longe a propósito disso. Cada assento tem de ser justificado. Considerando a distribuição interna, veem que (52 plus 5%, 57% dos fundos vêm do Ministério para o Desenvolvimento e do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Significa que o Departamento Internacional já há muitos anos é de longe o departamento mais importante da Fundação. É claro que sem este apoio financeiro do governo, a Fundação não teria esta estrutura. E embora o orçamento da Fundação nas outras partes não desenvolvesse, o trabalho internacional beneficiou bastante da política do governo apoiando projetos de desenvolvimento. A qual a razão? A razão é a Declaração de Paris e os Objetivos de Milênio. Como Portugal, e a exceção da Finlândia, da Holândia, todos os outros países na Europa, também a Alemanha está longe de cumprir as obrigações negociadas nesta declaração. Há, por isso, uma vontade política na Alemanha, se possível, aumentar os recursos para projetos de desenvolvimento. Não são notícias boas para os países où as atividades da Fundação são financiadas pelo Ministério Estrangeiro, como Portugal. Quando o orçamento deste Ministério será diminuído, tenho a certeza que temos que fechar escritórios na Europa, como tivemos de fechar o escritório em Lisboa em 92. Se somos financiados pelo Estado, em que maneira estamos ligados ao Partido Cristão Democrático? A resposta é legalmente de maneira nenhuma. Não recebemos recursos do partido, nem tem o partido legalmente qualquer influência sobre a Fundação. Mas o partido está pessoalmente ligado à Fundação. O nosso presidente da Fundação, Hans-Gert Pöttering, antigamente presidente do Parlamento Europeu. Angela Merkel faz parte da presidência não como chanceler, mas como presidente do partido. Quer dizer, fazia parte da presidência antes de ser chanceler. As seções diferentes da Fundação estão a ver que temos 6 departamentos. Política em consultação é o think tank. Temos colaboração europeia internacional, somos nós. Educação política na Alemanha mesma, Academia Berlim é o caso especial. Ajuda aos estudantes superdotados, bolseiros, e serviços de pesquisa para nos arquivos. Destes 6, nós, a colaboração europeia e internacional, consome 57% dos recursos financeiros. Eis as representações na Alemanha, ainda. Temos na Alemanha, como pode ver aqui, isto é Munique. Munique é a Fundação Hans Seidel, então é terra estrangeira para nós.
Eis as apresentações na Alemanha. Temos na Alemanha, neste momento, 120 mil participantes e há cerca de 2 mil medidas por ano. Estes são os objetivos da Fundação na cooperação no setor cooperação europeia e internacional. Temos que promover a democracia e o Estado de Direito. Tentamos realizar, contribuir à realização dos direitos humanos, fortalecer o desenvolvimento social e econômico, promoção do acordo europeu. Já disse que este projeto europeu para nós tem uma importância muito alta. E tentamos intensificar a relação transatlântica, o que é muito importante neste momento, porque vimos que o TTIP, por exemplo, é um projeto muito controverso na Europa, sobretudo na Alemanha, e cooperação no domínio político de desenvolvimento. Onde é que estamos? Pode ver aqui os escritórios todos da Fundação fora do país. Muito interessante, a Europa claramente é o foco, é a concentração do nosso trabalho. E vimos aqui os escritórios na Europa. Estão a ver que na Europa Ocidental, a presença é mais baixa que na Europa Oriental. Para mim é claro que esta presença intensa aqui no Balcão vai se resolver daqui a alguns anos, porque isto para mim é demais. Também estamos aqui temos que falar sobre isso, se realmente justificados, uma vez que não estejamos na Escandinávia inteira, nem na Suécia, nem na Dinamarca, nós estamos em Portugal. Aqui pode ver o que nós fazemos em Bruxelas. Bruxelas é um caso especial para nós. Eu já disse que o projeto europeu é muito importante para a Fundação, porque nesta maneira podemos exportar a estabilidade para todos os países europeus. Reforçar a integração na Europa, isto é claro. Pôr em prática princípios da economia do mercado. Temos problemas neste sentido agora na União Europeia. Promover um equilíbrio apropriado entre a identidade nacional e europeia. Apoiar a posição alemã e cristã, porque estamos convencidos que esta estratégia de pôr o indivíduo no meio da sociedade é mais eficiente do que, digamos, um sistema de top-down, como os nossos amigos dos partidos socialistas acreditam. Fortalecemos os diálogos da cultura. Nós estamos também responsáveis para a cooperação com o Benelux, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, diálogo de desenvolvimento multinacional. Tem importância neste momento. E, finalmente, veem aqui como tentamos atingir os nossos objetivos, são as medidas clássicas da formação política. E o senhor Pestana Vasconcelos e o senhor Gouveia Fernandes já falaram nisso. Apresentações, conferências, seminários e, naturalmente, relatórios e análise.
Senhoras e senhores, estou convencido que o instrumento das fundações políticas, os institutos para a formação política, são importantes e talvez indispensáveis. E o Sr. Pestana Vasconcelos demonstrou isso excelentemente desenhando a história da cooperação do IDL e da CAS em Portugal e para o bem da democracia portuguesa. A proximidade a um partido especial é uma vantagem. Garante que os políticos têm um verdadeiro interesse de apoiar e de colaborar com o Instituto. Garante também a continuidade dos recursos financeiros. Mas o trabalho destas organizações deve haver um proveito para o Estado, que financia estas estruturas. O êxito das fundações políticas alemãs em todo o mundo e o prestígio da fundação na Alemanha e no estrangeiro provam que o trabalho é importante. Eu sou advogado e comecei a trabalhar para a fundação em 2000. Depois de 15 anos, estou ainda surpreendido, hoje em dia, como a fundação e eu mesmo, como representante desta organização, era capaz de influenciar o destino político de partidos e de países inteiros. Comparado com os recursos financeiros que nós temos, o benefício é, para mim, inestimável. Por isso, é certamente válido de tentar estabelecer um sistema de apoio para as organizações de formação política, também em Portugal. A Fundação Adenauer jogou um papel importante na estabilização da democracia em Portugal depois da Revolução dos Cravos. Temos todos nós, como organizações de formação política, uma tarefa: apoiar e estabilizar a democracia nos nossos países e no estrangeiro. Para o IDL e a CAS, isto significa que temos que continuar com a cooperação e de ficar ativos. Há muitos anos, IDL, muito obrigado. Muito obrigado, Stefano, pelas suas palavras em português, o que é sempre uma vantagem para nós e que também facilita o diálogo e a troca de impressões. Nós percebemos aqui, para quem ainda não sabia, que a Fundação Konrad Adenauer, as fundações, as associações políticas na Alemanha têm um regime de financiamento completamente diferente do regime que existe em Portugal, desde sempre. Em Portugal os partidos são financiados diretamente pelo Orçamento de Estado, mas não as associações políticas. Isso nunca foi, que eu saiba, um tema que sequer tenha sido discutido. O financiamento para as associações nunca foi uma questão que se colocou. O financiamento das associações políticas em Portugal nunca foi ponderado sequer em termos de política ser feito como é feito a subvenção dos partidos políticos. Os partidos políticos também não são os sócios que pagam a vida nem dos partidos políticos nem das associações. O dinheiro vem do outro lado. Os partidos vêm diretamente do Estado e das associações políticas não. Que é só daí que vem? Mas quero que seja verdade. Muito bem. Stefano, em relação a este modelo que existe na Alemanha em relação ao financiamento das associações, este modelo, em termos europeus, é replicado? Que experiências semelhantes conhece? Se pode desenvolver um pouco isso? Eu conheço, eu tenho que dizer que, claro, que estes recursos financeiros na Alemanha nos dão a possibilidade, a oportunidade de fazer um trabalho muito importante e um trabalho superior quanto à qualidade comparado com o trabalho dos nossos institutos irmãos em todo o europeu. E, como representante da Fundação também no Centro Matens, que é o nosso Instituto MEI, eu posso dizer que a maioria
a maioria dos nossos amigos tem grandes dificuldades de financiar o trabalho. É interessante de ver, de comparar as estratégias dos diferentes institutos no Centro Martens, como atingir objetivos com os recursos limitados que eles têm. Eu sei que na Espanha, para voltar à sua questão, na Espanha a FAES tem um apoio financeiro da parte do Estado, que ajuda muito. Eu sei que, quanto à Holanda, o Wetenschappelijke Instituut tem um certo apoio do Estado, mas muito limitado. A Holanda tem também um apoio para uma fundação Eduardo Frei Foundation, Eduardo Frei, de maneira que há um apoio para o trabalho do Instituto dentro do país e um apoio para a Fundação Eduardo Frei para o trabalho fora do país. Mas mais uma vez, este apoio está muito limitado. Mas há um apoio, mesmo para institutos que estão perto, estão ligados a um certo partido político. Eu sei que, infelizmente, não estão mais conosco. Na República há o ODS, o partido centro-direito. Agora o ODS está agora no ECR, em Bruxelas, que são os conservadores, os partidos conservadores. Mas o ODS tem um instituto que se chama CEVRO, e este instituto tem bastante apoio da parte da indústria, que para mim é uma maneira interessante de estabelecer um instituto da formação política. Sobretudo, o Instituto CEVRO estabeleceu um curso master, curso universitário, de maneira que praticamente, parcialmente, agora um instituto de formação universitária, que é um sistema interessante que não existe na Alemanha. E eles têm mesmo, os estudantes têm a pagar para isso. Mas além disso há um forte apoio da parte da economia. Não sei como eles fazem isso. Eu acho que é uma maneira muito interessante. Se quisermos, além disso, não conheço caso nenhum na Europa, na Alemanha. Mas como eu disse, se quisermos realmente continuar com um trabalho forte e importante, temos que haver recursos financeiros suficientes. E estes recursos financeiros podem vir, se possível, da parte da economia, da parte das empresas, mas sobretudo, estamos mais independentes, claro, se vier da parte do Estado. E eu acho que, mas como a empresa espera coisas positivas da parte de uma fundação que é apoiada pela empresa, o Estado também espera um proveito. Então, para nós é muito importante de provar praticamente todos os anos e todos os meses que estamos a fazer um trabalho importante que podemos realizar de uma maneira melhor do que
Estado mesmo. Eu, por exemplo, há um instituto da Institute of Multi-Party Democracy na Holanda. Mas isto é um instituto de todos os países, um instituto do Parlamento. Então, os deputados no Parlamento não têm o mesmo interesse a apoiar este instituto com recursos financeiros e com os conhecimentos deles e a presença deles, como era o caso com uma fundação, o instituto que está perto do partido. Por isso, eu acho que é certamente um caminho recomendável de adressar deputados, de adressar o Parlamento, afirmando que o trabalho de um instituto de formação política, que está perto de um certo partido, estabelece, provê um proveito, um benefício para o Estado e para a sociedade inteira. Muito obrigado. Nós ainda temos alguns minutos para algumas perguntas. Eu colocava à disposição da plateia. Quem tenha algum interesse em fazer alguma questão? Então, se não houver mais questões a colocar, eu dava para encerrado este primeiro painel. Agradecia de novo ao Dr. Pedro Pestana Vasconcelos e ao Stefan Gerhold o contributo que deram aqui nesta conferência. Muito obrigado e até já. Muito obrigado.